O primeiro assunto, nós estamos aqui com o nosso jurídico, Dr. Anderson de Souza, e nós vamos falar com relação aos precatórios, ou melhor dizendo, a renúncia dos precatórios ou a desistência dos precatórios, que tem gerado muitas dúvidas, muitos questionamentos, principalmente por parte dos professores, né, Anderson? Nós temos aí, a gente até quer saber qual que é a diferença de uma desistência de um precatório quando você tem uma ação individual e dos precatórios da hora atividade, que é a grande ação aí que o sindicato tem, o escritório MZ também tem. Então, como que fica essa questão dos precatórios da hora atividade, que é uma ação coletiva, e essa questão de uma desistência quando a pessoa tem uma ação individual? Então, na verdade, como é que funciona? Hoje, temos a ação do sindicato, que é uma ação de substituição processual dos professores em relação à hora-atividade. Então, esse é o primeiro ponto. Nesta ação da hora-atividade, envolve 4.000, se não me engano, quase 5.000 contratos de trabalho. Então, é um número bem expressivo. O que aconteceu? À época, lá atrás, foram feitos, quando formou o precatório, ou seja, a gente sabia exatamente quanto que era o valor de cada servidor, de cada professor, eles optaram, foram até o escritório e, na verdade, eles estão indo ainda, não foram só nessa época, estão indo ainda e fazem a renúncia do valor excedente a 10 salários mínimos. Então, eles fazem, a gente apresenta para eles, olha, o valor é X, fazendo essa renúncia vai ficar tanto. O valor, obviamente, ele é aproximado, pode ter algum tipo de alteração. Porém, o da hora-atividade, por ser um número gigante de pessoas, o processo ainda não voltou para o tribunal, não voltou ainda para o TRT, para que sejam analisados esses pedidos de desistência. Então, respondendo a pergunta do Jacques, qual é a diferença disso em relação aos demais processos? Nos demais processos já se formou o precatório e o processo já está no tribunal. Então a pessoa que vai até o escritório e pede essa renúncia, independente se é professor, se é agente de trânsito, se é guarda municipal, independente do cargo que seja, se ele tem um precatório e já formou, se o precatório de fato está no tribunal, ele pode ir lá e fazer essa desistência. Aí como que funciona? O Tribunal Regional do Trabalho analisa esse pedido, via de regra. Agora nós temos que ver também que vai mudar um pouquinho, mas via de regra ele manda para a vara do trabalho. Então volta de Curitiba para cá, o juiz daqui analisa este pedido de desistência, concorda com esse pedido de desistência, o município daí é feita uma requisição de pequeno valor para que o município pague este valor em até 60 dias. Não pagando dentro dos 60 dias, é feito o sequestro. O que é o sequestro? O bloqueio de fato dos valores na conta do município. Então, respondendo bem objetivamente para os professores, em relação da hora-atividade, ainda não teve esse trâmite. Então, o processo ainda está aqui em Ponta Grossa. Por que ainda está aqui? Porque ainda tem um bom número de pessoas que não estão mais no município, onde o município fez o depósito dos valores deste povo, destes professores no processo. Aí tem que esperar a vara fazer os pagamentos para cada servidor. E além disso, dos que foram pagos aqui através na folha de pagamento, eles ainda falta fazer o recolhimento do INSS desse pessoal e também do FGTS. Então ainda está nesse momento, nesta fase. Então essa é a diferença, Jackson. Tem os que já formaram o precatório é mais tranquilo, já está lá no tribunal, é só fazer a petição. E aí como é que funciona? Lembrando, fazendo essa renúncia não significa dizer que amanhã eu já estou recebendo, né? Então tem todo esse trâmite do processo voltar para cá, para de fato ter o juiz aceitar, para daí sair a RPV, 60 dias, que são 60 dias, até o nosso entendimento que seriam 60 dias corridos, mas a justiça tem entendido que é 60 úteis, então isso vai, infelizmente, sendo mais moroso. Obviamente que é muito mais rápido do que esperar chegar a vez no precatório. Mas, infelizmente, não existe um prazo assim. Então, esta é a diferença. Isso, a segunda pergunta é justamente com relação ao prazo, né? O pessoal liga aqui, manda o WhatsApp, né? Perguntando, e o prazo e tal? Lembrando, pessoal, que essa fase desses pagamentos da ação da hora-atividade, ela está ocorrendo desde agosto de 2021. Então, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro de 2021 foram pagos os trabalhadores que estão na ativa, que estavam na ativa naquele momento, né? Muitos até saíram no PDV, né? Muitas professoras daquele período já saíram. Então essas professoras e professores foram pagos nesse período. E depois teve essa fase que o Anderson expôs aí para vocês. Então agora está em busca desse pessoal que
saiu do município, muitos infelizmente já acabaram falecendo, né? Na verdade, tiveram alguns que faleceram, inclusive, aí isso também travou, porque daí como é que funciona? Quando tem o falecimento e nós conseguimos descobrir que alguns servidores, não só falecidos, mas alguns servidores, de fato, nós não conseguimos encontrar. Aí, quando tem servidores que, de fato, faleceram, eles procuram o escritório, e nós temos que fazer a procuração, habilitar o espólio, que são os dependentes desse servidor, e isso também travou. Tinham cerca, acho que de 15, se eu não me engano, que eram como, por espólio. exemplo, na escola Adelaide eu trabalhei com 2 professoras nesse período que já faleceram. Sim. Então, só nesse caso que eu conheço, né? Então daí nós tínhamos que juntar isso, daí a juíza fazer o deferimento deste pagamento para os dependentes, para daí sair as guias para os pagamentos. Então esta fase se superou. Porém, ainda tem este pessoal que de fato não foi encontrado, que inclusive o pedido nosso é que essas pessoas, como nós não sabemos, o dinheiro não pode ficar lá parado na conta da justiça, não é? Fica lá. Tem que dar uma destinação para o dinheiro. E como nós não conseguimos encontrar essa quantidade de servidores, que não é pouco, é um número grande, o pedido nosso é que seja feito pelo menos este valor seja depositado na conta do fundo de garantia dessa pessoa. Então, um dia, quando a pessoa for lá ver o fundo de garantia, obviamente o juiz ainda não aceitou isso, mas é o nosso pedido. For lá ver o fundo de garantia, vai ter este valor por não estar mais no município, né? Todos que são pequeno valor, obviamente. Exato, então não tem um prazo, né, como nós já colocamos, a gente gostaria de trabalhar com um prazo, mas não temos. O único prazo que nós temos é o precatório, do modo geral, né, que 2029. É até 2029. Lembrando, isso não depende do Anderson, não depende de nenhum dirigente sindical, não depende da entidade. Isso daí qualquer governo, assim como no governo passado, que ampliou o prazo do precatório, passou no Senado, passou na Câmara de Deputados, o prazo vai aumentando. E é o que a gente sempre leva para os trabalhadores, né? Qualquer governador, deputado que queira ser prefeito, governador, eles não querem pagar ação trabalhista, né? Eles querem fazer escola, asfaltar a rua, porque isso gera voto, né? E pagar a dívida trabalhista, não. Então, o deputado, o senador que hoje estão nesses cargos e pensam em ser governador ou prefeito futuramente, ou até mesmo presidente, eles preferem ir empurrando o precatório para frente para poder fazer obras, né? Até, na verdade, os precatórios, na emenda anterior, era até 2024. Eles já prorrogaram. Ano que vem, tá aí. Então, imagine-se que era para ser pago tudo até o ano que vem. Mas já prorrogaram para 2029. Por que prorrogaram? Porque não é só o município de Ponta Grossa, a dívida é astronômica. Talvez, salvo engano, é uma das maiores do Paraná, se não a maior. Aí, porém, o problema é que tem cidades maiores ou estados. Por exemplo, Paraná está no precatório, se eu não me engano, no ano de 2000. Então são mais de 20 anos do município aqui de Ponta Grossa de 2015. Então tem um lobby muito grande para que de fato prorrogue-se. Quanto mais prorrogar, mais você vai levando com a barriga. E muitas pessoas perguntam, né, com relação aos valores dos precatórios. Em Ponta Grossa são 10 salários mínimos. Tem pessoas que, mas em tal lugar é 60 salários, no estado é X salários, né? Vai de lei municipal, de lei estadual, então antes cada aqui, local... cada local tem a sua. Antes aqui eram 12. Aí baixou para 10. Na verdade, antes era 20. Uma época, né? Era bom, porque então diminuiria a fila do precatório, e daí pagaria mais rápido. Então, como que era? Era 20, daí já era RPV já. Então, era mais fácil. Então, de 20 caiu para 12, 12 caiu para 10. E, por exemplo, do INSS é 60. Então, são 60 salários mínimos. Então, a chance de formar precatório é mais difícil. E detalhe também que o INSS ainda é em dia. Pelo menos até agora está em dia. Né? Então, forma-se para o ano seguinte e paga-se de fato. Mas aqui não é o que acontece. E, como eu falei, nos outros estados e municípios também não. No estado de São Paulo, se não me engano, também é mais de bilhões a dívida de precatórios. Então, é um valor que é descontado todo mês, que nem aqui o município tem pago certinho, depositado certinho o valor. Então, não tem tido o bloqueio nas contas, como já aconteceu durante muito tempo aqui em Ponta Grossa. Né?